Bom dia, meus amados. Aqui está falando o professor Mateus. Tenho uma alegria e a honra de poder voltar aqui para expor mais um livro. Nós vamos expor agora o livro de Daniel. Hoje será o primeiro dia, vamos expor os capítulos 1, 2 e 3. Espero que você tenha feito uma boa leitura e que essa leitura tenha te edificado como me edificou. E logo nós vamos expor para tentar extrair mais um pouquinho desses textos e poder ampliar a nossa compreensão. Mas antes de nós fazermos isso, gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado por tua palavra que não tem nos faltado, que tem sido um balizador em nossas vidas, tem sido luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tem nos dado uma perspectiva mais longa da vida e nos feito ter consolo em dias de tribulação. Que nessa leitura de hoje isso seja gerado no nosso coração, consolo e fé para continuarmos andando em seus caminhos, Senhor. Esse é o nosso pedido essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos introduzir esse livro de Daniel para nós termos um pouquinho mais ampliada a nossa compreensão sobre ele. Daniel é um livro maravilhoso que mostra como se manter obediente em tempos de frieza e de distanciamento de Deus. A nação de Israel estava vivendo dias de muito distanciamento de Deus, estavam vivendo dias onde os reis estavam pecando horrivelmente contra Deus. No tempo da invasão, no terceiro ano do rei Joaquim, que nós vamos ler daqui a pouquinho, no capítulo 1, ele era neto de Josias, ou seja, já 3 gerações atrás, o último rei que tinha agradado a Deus. Já fazia 3 gerações que os reis não agradavam a Deus, e a nação tinha se afastado do Senhor. Daniel se passa em território babilônico, ou seja, distante da terra, onde os símbolos estavam postos, como o templo e todo o ambiente da conquista, ou seja, Daniel e seus amigos estavam longe de tudo aquilo que poderia fazê-los lembrar de Deus, tanto longe fisicamente como longe no sentido do tempo. Mas mesmo assim ele se mantém fiel e ele consegue trazer esse alento para todos os tempos, em todos os momentos. As pessoas que olham para a história do livro de Daniel, eles conseguem encontrar uma fé e uma obediência absurda em tempos onde não havia nada que pudesse justificar tamanha obediência, a não ser um profundo relacionamento com Deus e com sua palavra. O livro de Daniel ele é dividido em 2 partes, né? Os primeiros 6 capítulos falam sobre 6 histórias. E os capítulos dos capítulos 7 a 12 falam de 4 visões. A primeira parte, que é do capítulo 1 ao 6, é mais fácil de entender, são histórias muito claras. Ao passo que a segunda parte, que é do 7 ao 12, são visões com uma linguagem apocalíptica. Então ela é uma linguagem mais difícil. Eu vou tentar fazer essa dificuldade diminuir, né, tentar trazer um pouco mais de simplicidade para que você compreenda, mas já estou te adiantando que nós teremos 2 características bem diferentes nesse livro. A primeira parte muito fácil, na segunda parte não é complicado, mas a leitura ela é mais travada. E nós vamos tentar arrumar um jeito de deixar isso aí um pouco mais simples, né? Foi escrito por Daniel. Daniel é adolescente, quando ele vai para a Babilônia, ele vai exilado, né, quando Nabucodonosor invade, a primeira invasão de Nabucodonosor a Judá, ele leva junto de si alguns jovens sábios, que eram de família real ou de família da nobreza, para servirem na Babilônia. E esse é o primeiro cerco, depois vão haver mais cercos, né, a Judá, mas aqui nesse livro ele está falando da primeira vez. Essa história acontece ali, ela tem uma abertura de tempo, né, ela vai acontecer de 605 a.C., ali mais ou menos. Algumas outras estudiosos vão datar isso de 597, 598 a.C., mas ali a gente pode colocar que isso aconteceu em meados de 600 anos antes de Cristo, né? Esse livro de Daniel, ele é escrito principalmente para aqueles que vão voltar do exílio e eles precisam perceber que Deus não os abandonou, que mesmo eles tendo passado por toda a destruição que eles passaram, Deus é Senhor da história, Ele é soberano e Ele continuou cuidando do seu povo, mesmo em meio
ao período que eles passaram exilados na Babilônia. Então esse livro de Daniel era para gerar fé naqueles que estavam voltando, de que Deus não havia perdido o controle, que Deus estava no controle, que Deus continuava amando e Deus continuava sustentando a aliança que ele tinha feito com os patriarcas. Só de curiosidade para você, só para você se localizar no meio da história, é nesse período que está nascendo o Buda, lá na Índia, e gerando outra religião, e ele é chamado de iluminado. Pra você perceber como enquanto as pessoas estavam olhando para um outro homem que para o mundo era um homem sábio, o homem mais sábio daquela época não estava lá na Índia, não era o Buda, era Daniel, um homem que tinha o Espírito de Deus, um homem que tinha espírito de excelência e sabedoria. E eu quero começar já expondo, né, o livro de Daniel. No primeiro capítulo de Daniel, vai contar a chegada desses jovens na Babilônia. Vai falar sobre o tempo que foi no terceiro ano do reinado de Joaquim, né? E Nabucodonosor foi lá, Joaquim tinha sido colocado como rei do Egito, como rei de Judá, e Nabucodonosor chega lá, ele consegue, a Babilônia vence o Egito, ou seja, muda quem estava no controle de Judá, que até então era Nebo, rei do Egito, e agora o Nabucodonosor tem diante dele uma avenida aberta para começar a conquistar vários territórios. E agora era a vez de conquistar a Palestina, a região da Palestina, que é a região que até então não era conhecida dessa forma, era conhecido como Israel mesmo, né? Mas já tinha dividido o reino norte já tinha sucumbido à Síria há um tempo atrás, e agora Judá ainda não tinha sucumbido de forma completa, e então chega ali Nabucodonosor para cumprir-se as profecias dos profetas, inclusive a profecia de Jeremias. E quando eles chegam lá, eles, além da destruição e de tudo que eles fazem ali, eles enfraquecem o povo, levando para a Babilônia os melhores. Ele não leva os piores, ele leva os melhores. E dentre esses melhores estavam 4 amigos: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E a Bíblia o livro de Daniel vai focar na história desses 4 amigos, né? Nós não sabemos como se comportaram os demais nobres e os demais de família real que foram para a Babilônia junto com esses 4 amigos, mas a partir de agora o livro vai focar neles. Você vai conhecer Daniel o tempo todo como Daniel, embora o seu nome tenha sido mudado para Beltesazar. Mas você vai depois não ouvir falar mais de Misael, Azarias e Ananias. Você vai ouvir falar de Mesaque, Sadraque e Abednego. Por quê? O Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias passou a ser Sadraque, Misael passou a ser Mesaque e Azarias passou a ser Abednego. Que nomes são esses? São nomes de deuses pagãos, são nomes babilônicos, né? Então, eles eram chamados assim pelos babilônicos, nunca seriam chamados assim pelos judeus, mas é o nome que nós vamos acabar se referindo a eles, né? Mesaque, Sadraque e Abednego, em vez de Ananias, Misael e Azarias. E Daniel vai se manter como Daniel até o final, embora em alguns momentos a gente vai ver de novo um resgate do nome Beltesazar, que é o nome babilônico de Daniel. Começam com eles não querendo se contaminar com a comida do rei. E aí você pode se perguntar, por que eles não queriam se contaminar? Porque havia regras para a preparação do vinho, haviam regras para a preparação dos alimentos. Hoje é chamado de alimento kasher, que é alimento preparado com todos os requisitos da lei. Eles não podiam comer carne que o animal tinha sido sufocado, tinha sido derramado sangue, não podia ter nenhum vestígio de sangue, não podiam comer suíno e muitos outros tipos de carne. Então, provavelmente, a recusa de Daniel e seus amigos a não quererem comer o alimento oferecido na mesa real era por conta de não serem um alimento preparado da forma que Deus queria. Então, eles queriam se manter puros, eles queriam não se contaminar. Qual que era a preocupação do chefe ali que estava cuidando deles? A preocupação deles era... A preocupação dele, embora Daniel tenha ganhado favor diante do chefe, a preocupação era o seguinte: eles vão ficar comendo só legumes, vão ficar comendo só alimento assim, vão ficar fraco. Aí quando o rei vinha avaliar, vai perguntar por que esses 4 aí que estão à sua responsabilidade, eles não estão bem, e aí poderia causar um problema para ele. Mas Daniel, muito sábio, muito humilde, fala: faz o seguinte, faz um teste com a gente, deixa a gente comer isso aí, e depois você dá uma olhada, se a gente estiver bem, aí tá tudo bem, aí você continua. Se não, a gente faz o que você tá querendo que a gente faça. Então, por 10 dias,
eles comeram só vegetais, água, né? Engraçado que quando ele veio olhar, Deus tinha dado não só graça diante dos olhos desse chefe, para que os meninos conseguissem esse favor, mas também concedeu saúde a eles, porque depois de 10 dias eles estavam melhores do que os outros, mais fortes, mesmo comendo só vegetais e água. Então eles realmente tiveram assim uma aparência que permitiu com que eles continuassem vivendo sem se contaminar. A partir do verso 17, na versão parafraseada da mensagem, diz assim, ó: Deus deu a esses 4 jovens conhecimento, habilidade em todas as áreas, tanto teórica quanto prática. Além disso, Daniel tinha o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para o treinamento, o chefe de pessoal do palácio os levou para a presença de Nabucodonosor. Quando os entrevistou, o rei os achou muito melhores do que todos os outros. Todos os outros quem? Os outros judeus e talvez de outros povos que tinham sido trazidos ali para o palácio para serem treinados. Ninguém estava tão bem quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim eles assumiram suas responsabilidades na corte do rei. Sempre que o rei os consultava sobre qualquer assunto teórico ou prático, eles se mostravam 10 vezes melhores que todos os magos e encantadores do reino juntos. Daniel continuou servindo o rei até o primeiro ano do reinado de Ciro. Aqui de Ciro, depois vocês vão perceber que Ciro já não é rei babilônico, já é um rei persa, né? Já do reinado medo-persa, mas a gente vai entrar nesses assuntos ao longo do livro, não vamos antecipar. No capítulo 2, nós temos já uma outra história. E é uma história muito, muito legal, muito interessante. Nabucodonosor tem um sonho e ele chama os magos e sábios da Babilônia para interpretar esse sonho. Só que ele não conta o sonho. Ele fala: eu quero que alguém diga o que eu sonhei e qual é a interpretação do sonho. E não dá para saber se ele queria só testar os magos e os sábios, ou se ele não lembrava muito bem o sonho. Teve um sonho meio perturbador, como quando a gente acorda pela manhã, a gente não sabe que teve um sonho, tem só flashes desse sonho, mas a gente não consegue conectar um ponto ao outro. Então ele queria alguém que contasse os sonhos, pode ser para ajudá-lo a conectar os pontos, ou até mesmo porque ele queria testar. E depois de contar o sonho para ele, o sonho dele, alguém contar o sonho dele para ele, alguém pudesse interpretar esse sonho. E ninguém conseguiu, né? Ninguém conseguiu. E o rei ficou tão irado que ele decretou a morte de todos os sábios, né? E nessa lista de sábios tinha 4 amigos, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, ou seja, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então, e esse castigo ia acabar chegando nele. Mas eles acabaram sendo quando Daniel foi avisado de tudo isso, ele acabou chamando seus amigos, né? Foi avisado ali por Arioque, né? E ele chamou seus amigos, pediu ajuda para que eles estivessem orando por ele. Isso vai estar lá entre o verso 17 e o verso 18, para que ele pudesse ter a interpretação. No verso 19 vai dizer que ele teve um sonho, ele teve uma visão e a revelação do sonho do Nabucodonosor veio até Daniel. Então Daniel vai até o rei e diz para ele que nenhum homem era capaz de decifrar o que o rei queria, mas que Deus tinha dado a interpretação, e essa interpretação falava a respeito do futuro. Nabucodonosor então começa a ouvir Daniel. Então Daniel conta o sonho. Qual é o sonho? O sonho é que ele teve um sonho com uma grande estátua, que a cabeça era de ouro, os ombros eram de prata, o ventre ali, a cintura era de bronze, os pés eram de ferro, a ponta dos dedos eram de ferro misturado com barro. Então, ou seja, eram 4 divisões, sendo que a 4ª divisão tinha uma mistura entre ferro e barro. E no sonho uma pedra era solta sem a ajuda de mãos humanas, rolava até o pé da estátua, destruía a estátua, fazendo dela migalhas. Essa pedra que derrubava a estátua crescia e enchia toda a terra. Então esse era o sonho que Nabucodonosor tinha tido. Então uma estátua grande, dividida em 4 materiais, e no meio do sonho uma pedra grande é soltada sem a ajuda de mãos humanas, bate nos pés dessa estátua, destrói a estátua e essa pedra cresce e enche a terra. Então vem Daniel e traz a interpretação. Fala: olha, esses 4 materiais são 4 reinos. O Senhor é o primeiro reino, que é a cabeça de ouro, mas depois vem outro reino inferior ao teu, e nunca simultaneamente, sempre sucessivamente, ou seja, sempre um reino depois do outro, né? Então ele diz: vem, o seu reino é representado pela cabeça de ouro, depois vem um reino que é mais fraco que o teu, depois vem outro ainda mais fraco do que o segundo, que é representado pelo bronze, no quarto vem um outro reino que é forte como o ferro, tem barro ali porque ele é misturado,
Ele tem partes fortes, mas também tem partes frágeis. E é no tempo desse quarto império, desse quarto reinado, que vem uma pedra, destrói e estabelece um reino que não terá mais fim. Não terá mais fim. Então, essa era a interpretação do sonho. Interessante a gente entender que essa interpretação já é fácil de a gente olhar, porque ela já aconteceu, todo o resultado, né? Logo depois da Babilônia vem o reinado dos Medo-Persas, representado pela prata. Depois da prata vem o reinado grego, que foi conquistado por Alexandre o Grande, que é representado pelo bronze, é o terceiro reinado. E depois vem o Império Romano, que destrói o Império Grego, e que é um reino muito grande, é o mais duradouro de todos. Tem partes fracas, fala da mistura do barro com o ferro, mas ele é forte como o ferro. E é no tempo do Império Romano que Jesus vem, a grande pedra que os construtores rejeitaram, mas que para nós é pedra angular. É o motivo da nossa fé. Ela vem no tempo do Império Romano, destrói o reino dos homens, estabelece o reino de Deus. E as coisas estão acontecendo dessa forma. E a Bíblia diz que é necessário que assim aconteça até que tudo seja colocado debaixo dos pés de Cristo. Então, a revelação dos sonhos de Nabucodonosor, hoje a gente já viu o resultado, mas naquele tempo Daniel trouxe. Por conta da interpretação, Daniel, ele é elevado à mais alta posição. Interessante que no capítulo 3, já um capítulo depois, parece coincidência, mas não existe coincidência, Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro, gigante de ouro. Olha, o que aconteceu no capítulo 2? Ele tem um sonho que ele tem uma cabeça de ouro e tem outros materiais inferiores abaixo. Daniel diz que, você é a cabeça de ouro, mas você não é tudo, porque depois vem outro que é prata, vem outro que é bronze, vem outro que é ferro. Interessante que no 3 ele constrói uma estátua inteira de ouro. Não sei se para você dá para entender isso, mas é como se ele estivesse dizendo, não vai ter ninguém, o meu reino vai durar para sempre. E ele constrói, ele entende que ele é a cabeça de ouro e o pé de ouro, ele é tudo, né? Ele não entende, ele até então ele não tinha entendido quem é que estava no controle, que não era ele que estava no controle. E ele coloca uma grande fornalha de fogo e ele convoca todos os prefeitos, os sátrapas, e dentre eles estavam lá os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Nós não vamos saber porque Daniel não está aí, mas o texto vai dizer que não vai fazer menção de Daniel. Qual que era a questão? Eles iam tocar lá um instrumento e teriam que todos se prostrar diante da grande imagem de Nabucodonosor, que Nabucodonosor havia erguido, uma estátua toda de ouro. Mas, como era de se esperar desses 3 garotos, eles não se prostram diante da estátua construída por Nabucodonosor. Eles são delatados e o rei ainda dá uma chance para que eles pudessem se ajoelhar, e eles não se ajoelham. E eles têm uma frase que me encanta, ele diz assim, olha, o Senhor vai nos livrar dessa fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós ainda não nos prostraremos diante dessa imagem. Então é o seguinte, a gente crê que Deus pode nos livrar desse fogo, mas se ele ainda decidir não nos livrar, tá tudo bem, a gente vai continuar obedecendo ele do mesmo jeito. E é isso que acontece, eles não se prostram, são lançados na fornalha de fogo ardente. Os soldados que os lançam morrem, tá tão quente que eles morrem. Mas os 3 continuam vivos, mas eles não só ficam vivos. Quando Nabucodonosor olha, ele fala, mas nós não lançamos 3 lá dentro, sim, mas tem 4. E o quarto é semelhante ao filho do homem, está caminhando com eles entre a fornalha. Então, o Senhor veio em socorro desses 3 amigos. Quando eles saíram, nada, eles não tinham nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça. O Senhor os livrou, e o nome do Senhor foi exaltado pelo rei, foi diante do rei, diante de todo o império, que ele era o único Deus que podia fazer tais coisas por aqueles que o serviam. E nós terminamos o de hoje com o nosso coração cheio de alegria. Nós servimos a um Deus que não nos abandona em momento nenhum. E mesmo quando a ação dele parece que tenha sinal de abandono, ou seja, se eles tivessem queimado, poderíamos dizer, se foram abandonados. Não teriam sido abandonados, pelo contrário. A fé que o Senhor colocou dentro do coração deles foi tão forte que os capacitou a ir até as últimas consequências. Então que a fé que o Senhor colocou em nosso coração nos mantenha firme, como manteve esses amigos durante toda a permanência deles na Babilônia. Parece com a nossa realidade, nós estamos em território estranho. Pedro vai nos chamar de peregrinos, nós não somos daqui. O sistema daqui nos oprime, o sistema daqui é contra os nossos valores. Mas mesmo assim o Senhor nos concedeu o favor para andarmos aqui, que a nossa vida seja uma vida que glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia.